vocês que aí está toda Crisálida. Bom, gente, meu nome é João Aguiar, sou tecladista, produtor musical e eu vim aqui hoje contar a história da Menina dos Meus Olhos. Tá? Essa Menina dos Meus Olhos, eu daqui a pouquinho vou contar o nome. Que começou com a gente tocando, né? Amigos de colégio, amigos de rua, de saída e tal. E a gente começou a querer fazer a nossa banda, né? Era o sonho. E esse sonho é muito engraçado, que parece com todos os sonhos de todas as bandas. É sempre a mesma coisa, você achar que vai fazer sucesso, você tem aquele negócio de um toca uma coisa, outro aprende a tocar alguma coisa para entrar também, entendeu? Aquela coisa de amigos mesmo, que na verdade é uma brincadeira, que a coisa aos poucos vai ficando mais séria, né? Então, começou a primeira formação do Crisálida mesmo, foi eu, teclado, Eduardo Salgueiro, guitarra, Fausto Miguel, vocal, Rodrigo na bateria e Calixim no baixo. Essa foi a primeira formação do Crisálida. Aí eu vou contar para vocês como é que surgiu o nome Crisálida. A gente não tinha nome e a coisa foi andando, a gente tocando, fazendo música, a gente compunha. Era uma banda autoral. E era muito difícil para a época uma banda autoral. Até hoje você fazer uma banda que era só autoral, mas a gente tinha um propósito, não, nós vamos fazer sucesso com as nossas músicas e tal. E a gente começou, quando a coisa começou a ficar um pouco mais séria, de só começar a chamar a gente para tocar e tal, a gente pensou o seguinte: poxa, a gente tem que botar um nome, e não tinha nome, né? E cada um botava um nome e tal, não servia, era ruim, era isso e tal. E o Edu chegou com um nome, que foi um outro amigo nosso que deu, que era Crisálida. Ninguém sabia o que era Crisálida, na verdade. Aí ele falou, não, que Crisálida é aquele estado da larva para borboleta, que ela vai se transformando e tal, não sei o que. Aí ficou todo mundo meio assim, Crisálida, nome estranho, né? Sei lá, será que o pessoal vai entender?
E a coisa mais engraçada que aconteceu foi que eu cheguei em casa e a minha mãe e meu pai falaram, como é que essa banda não tem nome e tal? Eu falei, não, vai ser Crisálida. E eles falaram, nossa senhora, que nome horrível, isso não vai dar certo, que isso aí tá muito, você tem que arranjar outro nome. Eu falei, não, mas vai ser só para, enquanto a gente não tiver outro nome, a gente vai fazer o nome de Crisálida e tal. E aí eu já pensei ali que isso não vai dar certo, esse negócio de Crisálida, ninguém vai entender nada, o que é isso e tal. E eu peguei e fui para casa da minha avó. Minha avó era uma pessoa muito culta, pianista, ela tocava nos cinemas mudos antigos em Três Rios, tocando, animando o cinema mudo. Então ela ia olhando para a tela e tocando. E era uma pessoa muito culta, muito sabia das coisas, né? Então eu cheguei na casa dela, ela costurando, fazendo lá o tricôzinho dela. Aí ela virou para mim e fez a mesma pergunta. Ô João, e a banda já tem nome? Aí eu falei assim, vó, não tem, mas eu com vergonha, né? Falei, poxa, ninguém sabe, minha avó vai saber o nome? Porra, isso aí. Eu fiquei com vergonha de falar. Falei, não, já tem um nome, mas não vai ser esse nome, vai mudar. Ela falou, me conta, como é que é o nome? Me fala o nome. Aí eu falei assim, é Crisálida. Ela, tá, Crisálida. É o estado de mutação da larva para a borboleta. E quer dizer mutação, quer dizer transformação. Então isso quer dizer que vocês querem transformar o mundo, que vocês querem fazer, que todo mundo fica parado dentro de um casulo, que a pessoa pode crescer e pode... Aí eu falei, gente, esse é o nome. Então essa história é o início da história do Crisálida. Não, meu início na música foi aqui em Paraíba do Sul, na banda Patrulha Noturna, que era um movimento legal que a gente tinha aqui em Paraíba do Sul. Depois passamos o Patrulha Noturna, na verdade era uma banda cover, né, que fazia cover das grandes bandas de rock nacional da época, né, Paralama, Legião, enfim. E posteriormente passou a se chamar General Lee, que era uma outra proposta de trabalho, porque o Patrulha Noturna a gente fazia cover, né, e o General Lee a ideia era tentar um espaço próprio da banda, tocando versões próprias, né, músicas autorais, né, e enfim, e foi um grande movimento aqui musical na região também, que eu também tive muita satisfação de participar, entendeu? Pô, cara, a história do Crisálida é alguma coisa assim, muito diferente de muita banda, de tudo que apareceu aqui na nossa região, principalmente no interior, né, cara? Os meninos tinham um talento, uma coisa nata. A diferença era praticamente o seguinte, o que existia de banda no interior na época era cover, entendeu? Tocava a música dos outros. E o Crisálida era uma banda que praticamente tinha repertório que a gente chamava de um LP. Eles já entraram com isso, né? Tinha música própria, tinham composições próprias e tinha uma pegada rock and roll que poucas bandas tinham, que ela vinha muito do progressivo, né? Tinha muita coisa de rock progressivo, o Eduardo Salgueiro tinha uma pegada de guitarra muito de rock progressivo e isso fazia muita diferença da banda no palco, a presença de palco da banda era uma coisa diferenciada. E a história é muito legal, uma história de juventude, de sonhos, né? As dificuldades, né, que a gente tinha, cara, de se fazer música naquela época, era tudo muito difícil, né, velho? Equipamento era uma coisa absurda, né, cara? Não se falava em equipamento importado, isso era coisa de banda de filho de rico. E não era a nossa realidade, ninguém ali era filho de rico, ninguém era complicado. E eu tinha um carinho muito grande por todo mundo. O Celinho é meu compadre, velho. Eu sou padrinho de casamento dele e ele é meu padrinho de casamento. Depois disso, né? Porque se consolidou uma amizade muito grande. Eu costumo dizer que o Celinho é daqueles amigos que a gente quase não se fala e é um dos melhores amigos meus que eu tenho muito carinho por ele. Bom, depois de nome decidido e tal, a gente ensaiava, tinha aqueles problemas de onde é que vai ensaiar, que era muito barulho. O meu pai deixava a gente ensaiar na minha casa, ensaiava na casa do Faustinho, e volta e meia a gente ensaiava no Cair também, no teatro, já nos emprestou muito teatro para a gente ensaiar. E a gente começou a compor
E começou aí, nos próprios ensaios da banda, irem pessoas, gostavam da banda, gostavam das músicas, começaram a conhecer as músicas, mesmo sem a gente fazer show. E começou uma história de shows, começaram a chamar a gente para fazer show. Então a gente foi, fez um show aqui, outro show ali. Então tem a história do nosso primeiro show, que foi na Fazenda Bem Posta. Entendeu? Foi o primeiro show do Crisálida. Eu tinha 16, 17 anos. E tem uma foto disso aí, acho que vai aparecer aí para vocês também. E foi muito bacana, foi muito legal e foi o início de tudo, né? A partir dali, começaram-se a ter nossos próprios amigos, fãs e tal, que sabiam já cantar nossas músicas, que começaram a chamar para outros shows, né? Começaram a fazer showzinho aqui na escola, fazia um show na casa de um amigo, fazia um showzinho no CAE, fazia um showzinho na rua e tal. Então foi assim. Essa foi a história da primeira formação da banda. E em certo momento, o Rodrigo e o Calixtinho, eles resolveram ter outro tipo de som. Eles queriam fazer outro tipo de som. Não teve nenhuma briga, não teve nada disso. A gente nunca, graças a Deus, nunca teve isso na banda, né? E só que eles queriam fazer um outro tipo de som para eles. E o Crisálida, a gente tinha já determinado que a gente faria outra vertente de som. E eles resolveram sair da banda e saíram e formaram a banda que chamava Banda Nome. E o Crisálida ficou, eu, o Faustinho e o Edu. Nessa época, eu cheguei a sair da banda também, a banda chegou a acabar. E eu fui fazer parte do Patrulha Noturna, que na verdade tinha virado General Lim, Paraíba do Sul. Quando eu conheci o Celinho, o Paulinho já conhecia e tal, então comecei a ensaiar com eles também, eles nunca tinham tido teclado, né, na banda e tal. E isso aí, só que aí um dia eu tô em casa, o Faustinho foi na minha casa. Aí me chamou, falou, poxa, eu tava querendo voltar com a banda, a gente podia arranjar um baixista, um baterista para voltar, e o que você acha? Eu falei, poxa, Faustinho, eu tô ensaiando com o General Lee, de Paraíba, que era assim, meio que o nosso concorrente da banda nossa, né? Aí falou, pô, se você tá ensaiando com ele, então acabou, o Crisálida não vai voltar. Aí eu falei, pô, mas meu coração tá com o Crisálida, né, cara? Então você sabe que, poxa, eu vou acabar voltando. Aí eu não teve jeito. Eu fui no Celinho, conversei com eles, falei, gente, eu não vou ficar, porque eu gosto mesmo, a minha onda é o Crisálida. Então eu vou voltar para o Crisálida. E o General Lee acabou que encerrou também as atividades deles. Com isso, eu tive uma ideia e falei assim, poxa, eu vou chamar o Celinho também canta bem e tal, ele pode entrar tocando baixo, e o Celinho poderia cantar alguma coisa, e ele poderia fazer backing vocal também com a banda, que a gente nunca teve backing vocal na banda, né? A coisa foi crescendo aos pouquinhos, e a gente vamos fazer mais isso, aquilo e tal. E o Paulinho estava na bateria. Com a entrada dos dois, a banda cresceu mais também, porque o Celinho sempre foi um cara muito empreendedor, corria atrás pra caramba, o Paulinho também. Então começou todo mundo a correr mais atrás. Aí a coisa começou a florir mais, o Crisálida começou a sair um pouco do casulo mais, entendeu? E surgiu a oportunidade, o convite do João para que eu e o Paulinho, baterista, né, o Paulinho Seixas, a gente participasse, integrasse a banda Crisálida, que já tinha uma primeira formação, né, mas que tinha se dissolvido e estavam precisando de um baixista e de um baterista, né, para que voltasse a banda Crisálida. E o convite foi feito e acabou que eu e o Paulinho, a gente aceitou, né? Na verdade eu fui pro Crisálida, eu nem fui como vocalista, porque o vocalista era o Fausto, né? E eu fui como baixista da banda, fui convidado para ser o baixista do Crisálida, e o Paulinho o baterista. A gente tinha uma boa integração, porque já vinha dessas bandas aqui de Paraíba do Sul, né? Da região também. E a gente acabou fazendo o que chamam de cozinha, né? Do Crisálida, né? E a banda continuou, né? E era o Fausto, era o vocal, era o Fausto, o Eduardo Salgueiro, o Paulinho na bateria, eu no contrabaixo, né? E o João no teclado. Ficou um quinteto, né? Na verdade. Essa nova formação que na verdade foi a formação
que ficou mais, vamos botar assim, famosa do Crisálida, que fui eu, o Edu na guitarra, Celinho era baixo e voz, e o Paulinho na bateria, foi a versão do Crisálida que mais durou, tá? E com essa versão ainda, com essa versão autoral. A gente tinha muito isso, não, nós vamos tocar músicas nossas, que a gente vai fazer sucesso, nós vamos pro Faustão, nós vamos pro Gugu e tal, que eram os programas da época que tocavam as bandas e tal. Esse era o grande sonho nosso, né? E continuamos nessa. Fomos a coisa, fizemos esse show em Bem Posta, que era meio que o termômetro pra gente, vai continuar ou a gente vai parar, como é que vai ser isso e tal. A coisa continuou, porque o show foi um sucesso, foi assim, foi muito bom, e a gente, pô, não tem como parar, vamos continuar então. Aí continuou essa formação. A ideia, aí o Crisálida saiu do casulo, e nós continuamos mais uma fase de Crisálida, né? O que, assim, tinha lá em Bem Posta, o aniversário da igreja de Bem Posta, a gente doava, né, fazia até um almoço de confraternização lá. Eu lembro, cara, como se fosse hoje, a gente ia fazer a abertura do Blues Etíricos na Boate do Caia, né? Só que antes tinha um aniversário lá em Bem Posta da igreja, lá de Bem Posta. Então a gente fez lá, depois veio uma galera junto com a gente, assim. Foi todo mundo pro Caia. Foi todo mundo pro Caia, entrando pro Caia, todo mundo assim. Era uma coisa, o próprio pessoal do Blues Etírico, o baterista era filho do Erasmo Carlos, né? Ele até conversou muito com a gente tudo. O que é legal do Crisálida, que eu sempre falo aqui até hoje, assim, eu vi o General Lee junto com o Celinho, né, e o João, né, estava naquela formação de querer fazer uma coisa, né, na época ele ficou eu, o Celinho, né, baixo e vocal, o Eduardo Salgueiro, hoje é diretor da Globo e tudo, né, o Edu, né, e o João, né, o João sempre o nosso maestro aí, era o que fazia os arranjos todos. O Celinho trouxe muita música dele, né, de composição dele também para a banda. E uma coisa que eu achava muito legal também é que todo mundo conhecia as nossas músicas. Exatamente. Então era pouco assim, a gente tocava poucas músicas dos outros, né? Uma coisa mais autoral, né? E, exatamente, a banda tinha e a galera conhecia, cantava, né? Show, eu lembro disso. Né? Então eu lembro que eu fui, antes de eu participar do Crisálida, eu ia em muitos shows do Crisálida. E eu conhecia também, e gostava, e achava, e aquele negócio, todo final de semana tinha show, né? Música que muita gente conhece, Medo.
janelas ainda tenho que abrir, mas eu sei que é muito cedo. Preciso te ver e acabar com esse medo. O que fazer pra sobreviver? Eu quero ouvir mais uma vez. Vamos lá. O que fazer pra sobreviver? Agora só vocês. Mais uma vez, vamos lá, todo mundo. O que fazer pra sobreviver? O que fazer pra sobreviver? E fazia. O Crisálida era legal, o Crisálida eu vinha com a proposta do General Lee de músicas autorais, né? E o Crisálida me chamou muita atenção e fez eu me interessar muito pela banda por conta de ser também uma banda autoral, que, pô, naquela época, isso era em 87, né? Foi assim, mais ou menos 87 que eu ingressei e naquela época, aquele movimento do Rock Brasil, né? Bandas e mais bandas, cada dia surgiu uma banda nova. E o Crisálida com aquela proposta de músicas autorais, né? Só cantava músicas autorais e todo show que fazia, rapaz, com as músicas autorais, era público cativo, sabe? Lotava os lugares que a gente ia com músicas autorais. Isso impressionava muito, entendeu? Porque no auge do sucesso de bandas que até hoje são consagradas e divulgadas aí nas mídias, né? Capital Inicial, Legião, ainda toca muito, né? O Crisálida surgiu assim como uma banda com som bem alternativo, que a gente, pô, o pessoal escutava e falava, pô, essa banda é diferente, eles tocam umas coisas diferentes, uniu um pouquinho do rock progressivo com o rock Brasil nacional, com um pouco do rock importado, né, assim, né? E o Salinho, eu costumo dizer que ele era a organização da banda, né? Era o cara chato com horário, com ensaio, às vezes brigava e pá, porque tinha que ter aquela coisa toda muito certa. Ao tempo que era todo mundo jovem, ninguém tinha compromisso com nada, né? E nem se pensava numa carreira profissional que explodisse, que eu acredito que só não explodiu devido a isso tudo que eu disse. Era o tempo, divulgação. Antigamente, não existia isso que existe hoje. Para você gravar antigamente, velho, estúdio era como se fosse entrado num táxi, tinha um taxímetro dentro do estúdio. Na hora que você entrava dentro do estúdio, começava a correr o taxímetro. Você já estava pagando, entendeu? Então era uma coisa surreal, tinha que ter dinheiro para você fazer isso e ninguém tinha dinheiro. Bom, falar da banda Crisálida da cidade de Três Rios é falar um pouco também da minha formação e também como fã. A banda Crisálida, eu acompanhei ela entre 86 e 92 e peguei muito quando a banda estava com a segunda formação, em que estava com um trabalho extremamente autoral e muito bacana. Eu, como músico, a banda
Crisálida me influenciou diretamente. E olha que normalmente a gente passa meio desapercebido quando a banda é da sua cidade. Mas chamou muita atenção em toda a região e foi uma época em que grandes bandas no Brasil estavam surgindo, estavam no auge.